Quem nunca passou por aquela discussão em que os argumentos parecem andar em círculos? Ou talvez, estudando para um concurso, deu de cara com aquelas questões de raciocínio lógico que dão um nó na cabeça? Pois é, a lógica formal é justamente a ferramenta que bota ordem nesse caos. Hoje a gente vai desmontar essa máquina de pensar peça por peça. Então, a grande questão é essa. Como é que umas regras tão simples conseguem construir argumentos tão poderosos capazes de provar teorias ou de vencer um debate? Parece até mágica, mas é pura estrutura. E é essa estrutura que a gente vai explorar agora, tijolo por tijolo. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pelo básico do básico, o átomo do raciocínio, que é a proposição. Depois, a gente vê como conectar essas ideias, como dizer a mesma coisa de um jeito diferente e, no final, como fazer declarações sobre grupos inteiros de coisas. Vamos nessa? Muito bem, vamos lá. Primeiro passo dessa nossa construção. O tijolo fundamental de qualquer argumento lógico se chama proposição. Sem entender o que é isso, todo o resto pode desmoronar. E o que é uma proposição, afinal? É bem simples, na verdade. É qualquer frase, qualquer declaração que a gente possa bater o martelo e dizer isso é verdade ou isso é mentira. Não tem meio termo, não tem talvez, é preto no branco. E aqui a diferença fica cristalina. O Brasil é um país da América do Sul, é uma proposição. Sim, e a gente sabe que ela é verdadeira. Agora, o mais curioso, 2 mais 2 igual a 5 também é uma proposição, só que ela é falsa. O que importa é que ela tem um valor, verdadeiro ou falso. Já uma pergunta como que dia é hoje, ou uma ordem do tipo estude, não dá para dizer se são verdadeiras ou falsas. Por isso não são proposições. Beleza, já temos os nossos tijolos. Mas só tijolos soltos não levanta a parede, né? A gente precisa de uma argamassa para juntar tudo e criar coisas maiores. Na lógica, essa argamassa são os conectivos. Vamos começar com o E, a conjunção. Pensa nele como o conector mais exigente, o mais chato de todos. Para ele, não tem conversa. Ou as duas partes são verdadeiras, ou ele considera tudo falso. E a tabela verdade aqui, não deixa dúvida. Dá uma olhada na última coluna do P e Q. Só tem um V de verdadeiro, lá na primeira linha. Isso só acontece quando o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Qualquer outra combinação, basta um falso no meio para estragar tudo. Trazendo para o nosso dia a dia, na frase João estuda e Maria trabalha, a verdade é bem rígida. Para essa frase toda ser considerada verdadeira, as duas coisas precisam acontecer. Se o João tiver matado aula, ou se a Maria estiver de folga, pronto, a frase inteira já virou mentira. Agora vamos para o OU, a disjunção. Se o E era o exigente, o OU é super de boa. Para ele está tudo bem, basta que pelo menos uma das partes seja verdade, para ele já ficar satisfeito. A tabela aqui mostra bem essa tranquilidade. Olha só a coluna do P ou Q, tá cheia de V. O OU é um otimista. Ele só se dá por vencido e vira falso lá no finalzinho, no único cenário em que deu tudo errado, quando tanto o P quanto o Q são falsos. Um bom exemplo é Pedro é médico ou engenheiro. Essa afirmação é verdadeira se ele for só médico, é verdadeira se ele for só engenheiro, e é verdadeira também se ele for os dois. Só seria mentira se ele não fosse nem uma coisa, nem outra. Agora muita atenção, porque chegamos no conectivo que mais dá nó na cabeça da galera, a condicional, o famoso se, então. A chave para não errar é não se preocupar quando ele é verdadeiro. O segredo é focar na única situação em que ele é falso. O ponto crítico é essa segunda linha aqui. Pensa que é uma promessa. Se alguém diz, se chover, verdade, então eu levo um guarda-chuva, falso. E aí chove, mas a pessoa sai sem o guarda-chuva, ora, ela quebrou a promessa. A lógica diz que essa é a única falha. O mais esquisito é que se a primeira parte for falsa, não choveu, a lógica considera que promessa nenhuma foi quebrada, não importa o que aconteça depois. Por isso, os dois últimos casos são verdadeiros. Para fechar nossa caixa de ferramentas, faltam 3. A negação, o não, é molezinha, só inverte o valor. O que é verdade vira falso e vice-versa. A bicondicional, o se e somente se, é tipo uma rua de mão dupla. Os dois lados precisam ter o mesmo valor para ser verdade. E por último, a disjunção exclusiva é o ou de restaurante. Ou um ou o outro, mas não dá para ter os dois. Beleza. Agora que a gente já conhece as peças do nosso quebra-cabeça, vamos aprender um truque de mestre, a simplificação. Às vezes, uma frase que parece super complicada pode ser dita de um jeito muito mais simples, sem mudar o sentido. Isso é a tal da equivalência lógica. As leis de De Morgan são fantásticas para isso. Imagina a frase, não é verdade que João estuda e Maria trabalha.
O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ou o João não estuda, ou a Maria não trabalha, ou talvez nenhum dos dois. Percebe como negar um E vira um OU com negações? É uma ferramenta poderosíssima para reescrever argumentos. E essa aqui vale ouro, viu? Anota aí. Dizer se chove, então a rua fica molhada, é logicamente a mesma coisa que dizer não chove ou a rua fica molhada. Pensa bem, a única forma disso ser mentira é se chover e a rua não ficar molhada, que é exatamente a promessa quebrada que a gente viu antes. Saber transformar um se, então, num ou resolve muito problema. Até aqui, a gente falou de coisas bem específicas, né? João estuda, chove. Mas e se a gente quiser falar sobre grupos inteiros de coisas? Como é que se faz para generalizar uma ideia de forma lógica? É aí que entram os quantificadores. De um lado, o universal, representado por esse A de ponta cabeça. Ele é o para todos, o qualquer um, sem exceção. Do outro, o existencial, esse eu contrário, que é bem mais humilde. Ele só precisa que exista pelo menos um para já ser verdade. A diferença entre todos e algum é simplesmente crucial na lógica. Só que falar para todo X ou existe um X não quer dizer nada, né? Para todo X o quê? Existe um X que faz o quê? Esse X é só um espaço em branco. A gente precisa de algo que dê uma propriedade, uma característica para ele. E esse algo é o predicado. E olha só como a mágica acontece. Passo a passo. A gente começa com um predicado, que é só a ideia, a propriedade, ser um número par. Aí a gente coloca uma variável, o x, e vira uma sentença aberta. X é um número par. E finalmente, quando a gente substitui o x por um valor, tipo 4, tudo se transforma numa proposição completa que a gente pode, enfim, julgar como verdadeira. E pronto, tá aí a nossa construção. A gente partiu do tijolinho, que é a proposição, juntou com a argamassa os conectivos, usou umas técnicas de engenharia, que são as equivalências, e até ferramentas para construir em grande escala, com os quantificadores. Com esses elementos, qualquer argumento, por mais assustador que pareça, pode ser desmontado e entendido. E para fechar, fica uma pergunta. Pensa aí, que argumento lógico foi usado hoje sem nem se dar conta? Aquele, se eu sair agora, então pego menos trânsito. Ou então, preciso ir ao mercado e à farmácia. A lógica não está só nos livros de concurso. Ela está na forma como a gente organiza o pensamento o tempo todo.